um homem. Pois bem, então essa freira, essa irmã Maria Michele, ela tinha essa devoção de reparar a devoção, reparar a face e crescer nessa devoção. Então, no dia de hoje, nós, realidade, século XXI, jovens, eu me considero jovem também, mas nós aqui, nessa realidade, muitas vezes nós escarramos, nós prejudicamos o rosto de Jesus. Claro, é aquilo que a teologia já vai nos ensinar. Ele é onipresente, onisciente, Ele é grandioso, Ele é Deus. Mas não esqueçamos que esse Deus, Ele se fez aquilo que a carta de São Paulo aos Filipenses vai dizer, lá no capítulo 2, Ele não se apegou na sua grandiosidade, Ele fez a sua quêmosis, o seu rebaixamento, por amor a nós. Ele tinha tudo já assim feito nos céus. Ele tinha a suma eternidade. Tinha e tem. Ele estava feliz, mas por amor a nós, para nos alforriar das nossas culpas, para nos libertar dos nossos pecados, Ele não tem nojo de nós. Ele não tem vergonha de nós. Ele não tem receio de nós. Ele vem e assume a nossa natureza. Ele não perde a divindade, mas ele assume uma humanidade, com exceção do pecado, mas ele assume uma natureza frágil, uma natureza que padece, uma natureza que sente frio, sente calor, sente fome, sente cansaço, igualzinho a nós, em tudo. Repito, com exceção do pecado. E esse nosso Senhor, então, ele era muito caro, muito reconhecido por essa irmã Maria Michele. Coisa que talvez nós vamos vacilando. Nós até reconhecemos Deus, mas também reconhecemos tantas outras coisas no nosso dia a dia. Nós até queremos servir Deus, mas do jeito que eu quero, não do jeito que a igreja prega, não do jeito que a igreja nos ensina. Eu iniciava o homilia dizendo que a Mater Ecclesia Dei, a mãe é a igreja. Então, é necessário nós escutarmos essa Mater, essa mãe. Mas nós estamos numa sociedade onde eu tenho meu juízo, eu tenho meus valores, a vida é minha, ninguém me manda. E não é bem assim. Então, essa irmã, Maria Michele, ela propaga essa devoção. E é isso que nós vemos na liturgia de hoje. Nós estamos lendo, hoje conclui, a carta de Tiago. Tiago tem somente 5 capítulos. Então nós paramos já no primeiro. Agora a gente começa o tempo quaresmal, então nós vamos ter outras leituras. Mas a carta de Tiago, nós não sabemos aonde foi escrita, os teólogos não sabem, os historiadores também não sabem dizer quando ela foi escrita. O fato é que ela foi escrita por uma realidade que existia as 12 tribos de Israel, estavam dispersas. Vocês lembram que o rei Salomão, quando o rei Davi, o pai Salomão, quando Davi ele morre, Salomão exerce o cargo como rei de Israel. Mas quando o Salomão ele já está nas últimas, o reino se divide. O reino de Israel tem reino do norte e reino do sul. E as tribos de Israel, as 12 tribos, que futuramente é a prefiguração dos 12 apóstolos, essas 12 tribos estavam dispersas. Então, a carta de Tiago, ela tem um intuito, ela tem aquela antonomasia, por assim dizer, de resgatar esse pessoal das 12 tribos de Israel. Então, não no dia de hoje, mas mais no finalzinho da carta, ele vai dizer assim: sede
hábeis, espertos, rápidos, ligeiros. Depende da tradução que você tem em casa. Sejam rápidos para ouvir, mas lentos para falar. E nós fazemos o contrário, né? Nós falamos e queremos sempre falar, e nós não queremos escutar. Nós estamos numa era, como dizia um sociólogo, que eu simpatizo, eu gosto, né? Esse sociólogo, Zygmunt Bauman. Esse Zygmunt Bauman, ele dizia que nós estamos numa sociedade líquida, aonde nós não temos mais algo solidificado. Tudo é transitório. Hoje vale para hoje. Amanhã, o de hoje já está perdido. Nem se diz, então, de 2000 anos atrás. Então nós estamos numa sociedade que não é gnóstica, que é uma heresia, mas não é essa, né? É uma sociedade do indiferentismo. Tanto faz. O importante é viver. Como diz alguns conterrâneos de Jesus, né? Comamos, bebamos, vivamos a vida, porque o futuro não nos pertence. E Jesus vai dizer: hipócritas, hoje mesmo será ceifada a sua vida. E para quem ficará tudo aquilo que acumulastes? Então Jesus quer sim nos salvar, mas talvez nós não queremos ser salvos. Jesus sim quer que nós sejamos felizes, mas talvez eu quero ter a minha felicidade, a minha compreensão. Enfim, né? Então, na primeira leitura, quando nós víamos a carta de São Tiago, ele dizia: todo bem vem dos céus. Aqui ele coloca toda dádiva, né? Mas não está errado a tradução. Mas dádiva no original é agathos, em grego. Agathos é aquele que pratica o bem. Então, qual é o bem que eu estou praticando? Então, muitas vezes nós compreendemos que a ressurreição é uma sequência da morte de Jesus. Então, se eu morri, a sequência agora é que eu posso ressuscitar. Posso. A gente não tem a certeza, né? A fé que nós temos ainda é muito trôpega. A nossa fé ainda é muito cabaleante. A gente até assim aceita, mas não crê. Tem uma certa dificuldade, uma certa limitação. Porque nós não estudamos a nossa fé. Nós somos rápidos para falar, mas lentos para escutar, né? Nós fazemos aquele que é o contrário de São Tiago, né? Que eu dizia agora há pouco. Então, não é uma sequência. A ressurreição não é uma sequência, mas a ressurreição é uma consequência da morte de Jesus. Ah, parece é tudo igual. Sequência, consequência? Não. Ou seja, uma sequência ao que segue o curso consequência. Em latim, consequentia. Consequentia é aquele que caminha com. Então, se eu estou caminhando com aquele que sofreu, que morreu, mas que ressuscitou, a minha consequência também é o caminho dele. Se com Cristo nós morremos, com Cristo nós viveremos. Mas essa compreensão os apóstolos não tinham, né? Como nós vimos no Evangelho. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que ele é uma continuidade do Evangelho do dia de ontem. Vocês estavam em retiro, né? Mas cada um teve o seu momento pessoal. Vocês tiveram missa, depois vocês tiveram, creio, um momento de intimidade, você e a sua Sagrada Escritura. Então vocês tiveram a oportunidade de ler, e tem a oportunidade de ler em casa, né? De aprofundar em casa.
E aí o Evangelho dizia que, no dia de ontem, que eles pediam um sinal do céu para Jesus. Só que nós líamos Marcos. Se nós estivermos lendo a versão de Mateus, nós iremos ver que Mateus, ele fala assim, que Jesus disse: nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Ou seja, olha, Jonas vai pregar a palavra. Se vocês não estiverem atentos à palavra, que é o sinal, não vai ter mais sinal. E os discípulos, então, no Evangelho de Marcos, eles queriam um sinal. E hoje ainda pede sinal. Mas aí eles não compreenderam ou fizeram ouvidos tapados, né, para aquilo que Jesus tinha já feito. Nós estamos no capítulo 8. No início do capítulo 8, Jesus multiplicou os pães e também os peixinhos. Mas os discípulos viram os pães e os peixinhos. Jesus é um taumaturgo, é um fazedor de milagres. Jesus é legal, Jesus é bom, Jesus sacia a fome, Jesus é curandeiro. Sabe quando a gente usa muita pagilança, simpatia, que não tem nada de católico, né? A gente usa, e medalhinha de cá, e põe pulseirinha, e põe medalhinha no pescoço. É bom, mas se eu vivo a fé, não por superstição. Os discípulos, os apóstolos, melhor dizendo, eles estavam por superstição. Aí Jesus, ele passa no capítulo 8, ele sai da Terra Santa, ele vai para Síria e Fenícia, atual Turquia, e ali ele encontra uma mulher pagã. E tem aquele diálogo, eu acho que vocês já sabem, né? Que aquela mulher pede algo para ele, e Jesus fala: não é bom que tire das mesas dos seus senhores e joga aos cachorrinhos. E ela fala: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Não encontrei tamanha fé em Israel, diz Jesus. Os apóstolos, eles ouviram isso, não entenderam nada. Aí Jesus, ele caminha um pouquinho, indo para Galileia. Ele encontra um surdo com dificuldade de falar, que era mudo. E ali, então, ele olha para o céu e faz talvez uma mímica, né? Para aquele homem que não escutava e tinha dificuldade de falar. Ele toca nos ouvidos daquele homem. Jesus toca na língua dele, pega um pouquinho de saliva, algo até anti-higiênico, né? E coloca na boca dele e diz: Efatá, abre-te. Os apóstolos não entenderam nada. Aí os apóstolos, mas Jesus sobe na barca, atravessa o mar da Galileia, que não é mar da Galileia, é apenas um riozinho, mas enfim, né? Eles atravessam, volta para a região do Mar Morto, e ali, então Jesus fala: olha, é o Evangelho de hoje. Jesus fala assim: olha, cuidado com o fermento dos fariseus, ou o fermento de Herodes. Aí eles falam entre si, fiquei burburinho: nossa, será que ele está falando de pão? Eles não entenderam nada. E Jesus fala: o que está acontecendo? Olha, vocês têm um coração duro, vocês têm olhos, mas não veem, vocês têm ouvidos, mas não escutam. Ou seja, quantas vezes vocês, eu, né? Quantas vezes nós vamos até a Sagrada Escritura? Já faz 10 anos que eu sou padre, então 10 anos que eu escuto muitas pessoas falando isso. Talvez vocês já escutaram também. Eu leio, mas não entendi nada. Ou talvez tem, para minha vergonha, tem até alguns padres que falam: olha, a palavra é muito difícil. A pergunta é, tanto para essas pessoas que são leigas, e tanto para alguns padres que não honram a batina,
Aliás, nem usa batina, né? Eu aproximo da palavra. Com qual coração? É isso, meus queridos. Se nós aproximamos agora da palavra com o coração, como os corações dos partidários na época de Jesus, eles não estavam preocupados se Jesus é o Filho de Deus, ou se Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou se Jesus é algo assim especialíssimo. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados, os partidários, com o poder. Jesus, ele vai usurpar meu poder. Jesus vai me tirar do comodismo. Eu não quero sair da vida burguesa. Jesus, ele vai lutar contra o meu ideal. Eu não quero isso. Eu até gosto de Jesus, mas Jesus não me toca em mim não, porque não vai dar certo. Mas aí também tem os corações, não somente dos partidários, dos fariseus. Os fariseus, eles... Gente, você tem uma pessoa que estuda mais a Sagrada Escritura do que o fariseu, não existe. Eles sabem-se de cor e sorteado. Eles não saem da mesquita 24 horas, mas eles estão preocupados com a lei. Eles não estão preocupados com o amor. Compreendem aqui eu falar? Que toda regra tem exceção. Então, uma boa parte. Eles estão preocupados com a lei, o exterior, e não o ab intra. Não, eles estão preocupados com o ab extra. O que as pessoas vão pensar, o que vão dizer, o que vão falar de mim. Tá, esse é o coração dos fariseus. Mas os corações dos apóstolos também estavam diferentes. Eles estavam preocupados com o pão. Mas aí, Jesus vai saciar, nos vai encher. Enche a geladeira, né? Enche carro, enche ônibus. Mas Jesus vai saciar a minha fome. E muitas vezes nós, míseros nós, chegamos perto da palavra e a gente está preocupado com o trabalho, no caso de vocês, talvez nem tanto trabalho, mas é o trabalho escolar, o trabalho de ir bem na prova no dia seguinte. Mas eu estou preocupado com, sei lá, com as notificações que não param de chegar no meu celular. Eu estou preocupado porque, nossa, já faz meia hora que eu estou diante do Santíssimo. Daqui a pouquinho vai começar o filme que eu quero ver. Daqui a pouco vai começar o jogo que eu não posso perder. É o campeonato, é o Paulistão. Sei lá o quê. Não estou preocupado com o dia de amanhã. Vocês lembram no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 11, Jesus vai dizer para os seus apóstolos, e Jesus diz assim: não preocupeis com o que havereis de comer ou de beber. Não preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. Vocês lembram de quando Jesus estava lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24? Jesus está caminhando com os discípulos de Emaús. Passou já a Páscoa, né? Nós também começamos a Páscoa, mas já passou a Páscoa, e Jesus está caminhando com os discípulos de Emaús, Cleofas e aquele outro. Jesus está caminhando, e quando Jesus caminhava com aqueles discípulos, e faz de conta que vai mais adiante, eles falam aquela frase pragmática, que é um jargão: Senhor, fique conosco, é tarde, a noite já vem. Aí Jesus faz de conta que está entrando ali, aí Cleofas olha para o outro e diz: estava ardendo o nosso coração enquanto ele falava e caminhava conosco. E Jesus fala: meu irmãozinho, como sois lentos e tardos para crer. Não deveria acontecer tudo isso? Mas quantas vezes Jesus falou que ele iria morrer na cruz? Quantas vezes Jesus falou que iria ser sacrificado, porém ressuscitado? Mas os discípulos nem reparou. Então a tônica aqui, nesse momento, seria isso, né? Como está o meu coração? Se meu coração está borboletando pela cidade inteira, e talvez até pelo país, até talvez pelo mundo,
Como que eu vou compreender o que Deus quer de mim? Sim, eu concluo o meu retiro, mas a missão que eu devo iniciar, que missão é? Tanto faz. Depois, em 2027, vai todo o retiro, eu me inscrevo de novo e volto. E assim nós vamos levando a vida. Nós não vamos tendo compromissos com Deus. Nós nos tornamos um católico xoxo, um católico mais ou menos, e achamos que isso é normal. Então, quando nós olhamos para a sagrada face de Nosso Senhor, nós vemos tudo isso. Um rosto desfigurado, mas que sofreu tudo o que sofreu por mim, por amor a mim, porque gosta de mim, porque tem interesse por mim. Por mais indiferente que eu seja com Ele, Ele nunca é indiferente comigo, porque Ele não pode negar o amor. E Deus caritas est, Deus é amor. No dia de hoje, nessa manhã, ou nesse finalzinho de manhã, nós temos muitos pedidos, creio, para nós fazermos. Mas um pedido que é muito importante é dizer assim: Senhor, dê-me um coração adorador, um coração que saiba que aqui no altar vai acontecer um momento sublime, uma transubstanciação, onde vai estar o vosso corpo, o vosso sangue, a vossa alma e a vossa divindade. E eu creio, Senhor, não com os olhos carnais, mas eu creio com a alma que estás aqui. Meus queridos, já estou terminando, Se nós comungássemos bem somente uma vez na vida, já seria suficiente para nós sermos santos, santas. Mas a pergunta é: se nós não somos santos e se nós não somos santas? Não é ali que está o defeito. O defeito está aqui. Porque eu comungo sim, mas eu comungo mal. Eu não procuro frutos sazonados, maduros, daquele momento íntimo da comunhão. Então peçamos esse fruto, peçamos esse novo coração, para que o Senhor nos conceda, nos proporcione, nos dê. Pois, se assim nós tivermos, com esse fruto que vem do alto, santos seremos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Elevemos a Deus as nossas orações.